Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui com mais uma Pílula para a Alma. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. E estamos aqui para difundir a Palavra de Deus, levar a palavra a todos aqueles corações que estão sedentos, por ouvir o que é do céu. Então hoje nós vamos ler João, capítulo 8, do versículo 12 em diante, Vamos ver aí até onde vai a nossa leitura e o que nós vamos tirar dessa leitura depois, tá bom? Então eu vou começar a ler aqui. Quem tiver suas bíblias pode também estar acompanhando. Pausa o vídeo, pega a sua bíblia, não sempre deixa ela ali no jeito quando você for vir assistir o vídeo para você poder acompanhar. Discurso de Jesus sobre a sua missão. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disse-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhe: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim, para onde vou, mas vós não sabeis de onde vem, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disse-lhe, pois: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse depois Jesus outra vez: Eu retiro-me e buscar-me-eis, e morreis no vosso pecado. Mas aonde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererás matar-se a si mesmo, pois diz: Para onde eu vou, não poder vós vir? E dizia-lhe: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois desse mundo, eu não sou desse mundo. Por isso, vos disse que morrerias em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: Quem és tu? Jesus lhe disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muito creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto do vosso pai. Responderam-lhe e disse-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: Se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: Nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois
que eu sei, que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque o mentiroso é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam-lhe, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória. Há quem busque e julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar as minhas palavras, nunca provará a morte? És tu maior do que nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te faz tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizes que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disse que não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Como é linda essa palavra! Nossa, é maravilhoso fazer essa leitura dessa forma. É muito rico, muito lindo mesmo. Não sei se vocês já pegaram assim algumas partes só na leitura, né? Então vamos ver aqui um pouquinho de alguns pontos aqui dentro dessa palavra. O que ela nos diz, o que Jesus quis dizer quando deixou isso escrito, né, por João. João escreveu esses feitos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? A luz é Jesus Cristo. Quem anda na luz anda de dia, ou seja, quem anda na verdade não tropeça, porque os seus olhos estão abertos, que é Jesus Cristo que faz morada no seu coração. Sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Então, o Senhor Jesus e Deus, né, eles são 2 em 1. Então, por isso que fala que onde tem 2 pessoas que elas concordam, então aquilo testifica. Então, por isso que ele fala, eu e o Pai, né, somos 2. E, na verdade, são 1. Eu só testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disse-lhe, pois, de onde está teu Pai? Aqui eles falavam a respeito do Pai carnal de Jesus. Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conheceis, a mim também conheceis a meu Pai. Aqui Jesus fala sobre ele e Deus. Porque se eles conhecessem a Deus, logo eles sabiam que Jesus era filho de Deus. Porque ele fala ainda no vídeo anterior, no João 5, ele fala, né, que o Senhor Deus, né, o enviou, e quem é dele conhece, né, os seus feitos. Quem é de Deus, ele sente quando as coisas é de Deus. Vós me conheceis a mim também, né? Onde está o seu Pai? Não me conheces a mim nem a meu Pai. Se vós me conheceis a mim, também conhecerias a meu Pai. Porque lá no outro vídeo ele fala, né, que ele fazia tudo o que ele via. O filho faz tudo o que vê o Pai fazendo. Então, se eles realmente fossem filhos de Deus,
eles sabiam qual seria a vontade de Deus e fariam a vontade de Deus. Só que eles não faziam, eles perseguiam a Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Dizia, pois, os judeus: porventura quererás matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou, vocês podem vir? E dizia-lhe: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois desse mundo, eu não sou deste mundo. Né? Ele estava querendo dizer espiritualmente que ele não é desse mundo, que ele é de cima. E que aqueles que não servem ou que não aceitam que Jesus é o Filho de Deus, que é o Salvador das nossas almas, esses também não subirão. É isso que ele quis dizer aqui. Vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois desse mundo, eu não sou desse mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Entende? Aí aqui ele confirma, ó, se não credes que ele é, morrerei nos vossos pecados. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tem ouvido isso falo ao mundo. Então Jesus, ele veio aqui fazer exatamente o que o seu Pai vos ordenou, vos confiou, né? Que é fazer a vontade de Deus. Então por isso que até o final, até a cruz, ele foi obediente, até a morte. Como a ovelha, ele foi para o matadouro, em tudo ele foi obediente. Por quê? Porque ele obedecia à voz do pai dele. Ele sabe que o pai quer o melhor para o seu filho. E em tudo ele foi obediente. Mas se não entenderam que ele lhe falava do pai, disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Aqui ele estava dizendo da morte, que ele iria morrer. Quando levantardes o homem, que era ele, né, carne ali, e santo, e Cristo ao mesmo tempo... Aí, porque houve os sinais após ele expirar na cruz, né? O céu se escureceu, houve um terremoto. Então, eles creram que realmente ele era o Filho de Deus, né? Nesse momento, aí alguns creram, né? Então, conhecereis quem eu sou, que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, amados, aqui também é um exemplo para nós, que quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós andamos em obediência, quando nós procuramos agradar a Deus, então aí nós não estamos mais fazendo a vontade da nossa carne, mas estamos procurando o que é de cima, estamos procurando executar o que o nosso Pai nos requereu, para com que nós andássemos aqui embaixo, conforme seus preceitos, seu evangelho, para com que também nós voltamos para casa, voltamos para cima, porque aquele que é de Deus, aquele que serve a Deus, ele não é de baixo, ele é de cima, assim como Jesus. Aí você pode pensar, mas como assim, né, que nós não somos daqui? Que realmente nós estávamos com Deus. O Senhor aprove que nós viéssemos em carne nesse plano terreno, para que aqui também cada um de nós cumpríssemos a nossa missão, e ao fim, nós sendo vitoriosos naquilo que nos foi proposto, nas nossas provas, tribulações, em toda dificuldade, perseguição, calúnia e fome, nudez, tudo aquilo que cada um de nós tivermos que passar, se nós formos fiéis, no final também nós vamos ser vitoriosos, assim como Jesus foi, e nós reinaremos com Ele em glória. Então, se você crê nisso, se você crê que realmente o Senhor Jesus é o nosso Salvador, que Ele cumpriu o seu papel para dar condições a toda a humanidade, a todo aquele que crê, né, obedecer os seus preceitos, o seu chamado, a sua doutrina e permanecer nela, serão salvos. Então, por isso nós devemos examinar as Santas Escrituras, porque elas testificam dele, de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, que verdade é essa? Ela se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade. Não existe outra verdade fora de Cristo. Ele é a verdade. Então, é como ele diz, não adianta nós dizermos que estamos na verdade, que andamos na verdade, se nós não praticamos e não professamos, né, tanto em obras, como em ações, como em testemunho, as suas obras. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica. Se, pois, o filho
vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do quê? Desse jugo de pecado, desse mundo de pecado. Por isso que nós temos que escolher a quem nós queremos servir. A quem nós servimos? Servimos a Cristo ou servimos a nossa carne? Ou servimos a vontade, os prazeres que o mundo nos oferece? Porque são dois caminhos, são dois senhores. Então nós temos que escolher. Quem nós seguimos? Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso Pai. Então aqui, como eu acabei de dizer, são dois senhores. Então a gente faz aquilo que aprendeu com o nosso Pai. Então as nossas obras condiz com o nosso Pai, que o Filho faz tudo que ele vê o Pai fazer. Então, conforme as nossas ações, as nossas obras, ela diz para as pessoas quem é o nosso Pai. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem, que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis,